A gente vai começar com os pincéis maiores, que são esses daqui. Eles geralmente você pode usar para aplicar blush, pó e contorno. Eles são ótimos porque tem as cerdas mais separadinhas, ele é bem fofinho e a pontinha dele é mais arredondada. Tem essa versão. Esses pincéis mais fofinhos vão servir para pó, blush e contorno. Esse tipo de pincel que é mais achatadinho na ponta, ele geralmente é usado para aplicar base. Tem um vídeo aqui explicando como aplicar base. Você faz assim, depois você espalha. Geralmente é o pincel kabuki, tá? Esse tipo de pincel aqui se chama kabuki, é ele que você usa para aplicar a base. Geralmente eles têm a pontinha mais reta. O de pó e de contorno e blush ele é mais arredondado e o para base é mais achatadinho. Tem desses menores também. E esses menores são muito bons para você aplicar e esfumar corretivo aqui, ó, nas áreas dos olhos, porque ele alcança essas áreas com mais facilidade do que o pincel kabuki maior. Também mostrei para vocês os pincéis língua de gato no outro vídeo, mas vou mostrar novamente. Eles são para aplicar a base no rosto. Eles vão ter esse formato que lembra a língua de gatinho mesmo, ó. E eles vão servir para você aplicar a base assim, ó, aplicar e espalhar. Você também pode usar os pincéis língua de gato para aplicar o iluminador aqui nessa área. Esses pincéisinhos que são menores, mas que têm a pontinha mais achatada, eles têm várias funções. Podem servir para esfumar delineador, podem servir para aplicar sombra aqui embaixo, eles também podem servir para delimitar a sobrancelha, preencher a sobrancelha, também são bons para contornar a boca, e você também pode usar esse tipo de pincel para o corretivo. Por exemplo, quando você erra, aqui você pode vir com um pouquinho de corretivo e corrigir o que você errou. Ótimo também. Esses são pincéis de esfumar, eles podem vir tanto com essa pontinha redonda como com a pontinha achatada. Eles são ótimos para esfumar sombra e também para espalhar corretivo. Esse achatadinho ele é ótimo para você espalhar o corretivo aqui na região dos olhos. É só você colocar ele em pé e espalhando que dá super certo. E esses mais redondinhos também servem para espalhar corretivo, só que eles também são usados para esfumar a sombra assim, ó. E aí você pode esfumar com esses movimentos de vai e vem, ou você pode esfumar com movimentos giratórios, que é o que deixa a sombra mais esfumada. Esse pincelzinho, nesse formato, ele tem duas funções. Você usa para pentear sua sobrancelha antes de preencher, e você também usa para tirar o excesso da máscara de cílios que ficar. Ou para desgrudar um cílio do outro, também serve, tá? Esses pincéis pequenos, que são pontudinhos, você pode usar para aplicar o iluminador aqui na área do olho, nesse canto interno do olho. E você também pode usar para espalhar a sombra ou brilho aqui. Esse tipo de pincel bem fininho já dá para ter uma ideia do que ele faz. Esse tipo de pincel mais fininho, geralmente a gente usa para aplicar ou esfumar delineador. O fato dele ser fininho ajuda a ter mais precisão na linha do delineado. Esse é um pincel menor em formato de língua de gato, só que ele também, pelo tamanho dele, ele tem a utilidade de aplicar sombra aqui, sabe aquelas sombras mais cintilantes? É com esse tipo de pincel que você aplica melhor, assim. E também ele serve para você aplicar corretivo também nessas áreas, você aplica dando batidinhas, também é ótimo. Já esse daqui, que é uma vassourinha, você pode usar ele para varrer o pó do seu rosto, quando você aplicar o pó. Você varre o excesso de pó com ele e também serve para aplicar iluminador aqui nas bochechas, nas maçãs do rosto. Esse tipo de pincel pequeno, que ele parece um kabuquinho, parece um mini kabuki, você usa para concentrar o corretivo em manchinhas ou espinhas, coisas que você quer disfarçar. Por exemplo, eu tenho um sinal aqui, eu posso vir com o corretivo na mão ou direto no rosto e aplicar assim. É um pincel mais de precisão, naquelas manchinhas, pintinhas ou espinhas. Depois que você se habitua a usar maquiagem, você começa a dar novas funções para pincéis de acordo com o que você se sentir mais confortável. Mas para você que está começando, aqui vai essas dicas para você se situar mais na hora de comprar maquiagem.